Abra a Bíblia comigo, por favor. É Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 27, do 11 até o 26. Eu só leio se você disser, eu encontrei. Se você não encontrou na Bíblia, eu quero crer que você encontrou aqui. Então, quem encontrou, diga eu encontrei. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor Deus, eu faço a leitura em nome de Jesus. Jesus foi posto diante do governador. Diante de quem que Jesus foi posto? Quem foi posto diante do governador? E este lhe perguntou, você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, tu o dizes. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou, você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. O que ele ficou, irmãos? O que o governador ficou, irmão? Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro, escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido, chamado Barrabás. Como era o nome do homem? Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido, qual desses vocês querem que lhe solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que o havia entregado por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem, não se envolva com este inocente, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos, convenceram a multidão. Quem que eles convenceram? A que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Então, perguntou o governador, qual dos dois vocês querem que eu solte? Responderam eles, Barrabás. Perguntou Pilatos, que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam, o que eles responderam? Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais. O que eles gritavam ainda mais? Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse, estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu, que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhe Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Fecha sua Bíblia, por favor. Não abra ela durante a mensagem, para não tirar a tua atenção e nem tirar a atenção de quem está em sua volta. Deus tem uma palavra para você nesta manhã. Amém. Deus tem uma palavra para você nesta manhã. Amém. Quando você ouve a palavra de Deus, para que Ele fale, você precisa se esvaziar dos seus próprios conceitos. Toda vaidade, todo orgulho tem que ficar fora. Viu? Porque com certeza a palavra sempre vai trabalhar nos nossos corações. Vai trabalhar nos nossos corações. Deus que lemos, escute, conta o que foi alguns acontecimentos que antecederam a crucificação de Jesus. Quero trazer para você um pouquinho daquilo que estava acontecendo ali. Veja, o momento era muito tenso, muito tenso. A cidade de Jerusalém estava agitada, já que além da festa da Páscoa que atraía os judeus de outras regiões, ainda havia um movimento envolvendo uma multidão liderada pelos sacerdotes que queriam ver a morte de Cristo. Então, veja, a cidade estava aí vivendo um momento bem movimentado. Era um momento em que a cidade estava agitada. Nesse cenário, aparece Pôncio Pilatos. Como era o nome do homem? Este homem que era o governador da Judéia. Alguns historiadores chamam ele de prefeito, mas o que nós lemos mostra ele como governador. Ele era o representante do imperador naquela região. Este homem tinha poder militar e poder judicial. Era um homem que no plano humano, se formos analisar, era um homem que tinha o poder em suas mãos. E Jesus foi parar diante deste homem para que a sua causa fosse julgada. Eu tive a oportunidade de ler aí
algumas pessoas que fazem análise jurídica desse julgamento. Escute, quando você ver a análise jurídica desse julgamento, baseado naquilo que eram as leis romanas e as leis daquela época, você vai ver que foi uma trapaça, não teve nada de justo, foi algo assim fora do comum, a forma que Jesus foi julgado. O fato é que esse julgamento terminou com a entrega do mestre para ser crucificado. Quem entendeu até aqui? Levanta a mão direita, mostrando que você está acordado. Diga, eu entendi. Não diga, eu entendi, estou acordado. Oh, aleluia. Eu quero analisar com você algumas atitudes de Pilatos tomadas relacionadas a Jesus, que eu creio ser atitudes que se repetem na vida de muitos em nossos dias relacionados a Jesus. De novo, vou analisar aí algumas atitudes de Pilatos, que eu creio ser atitudes que se repetem na vida de muitos relacionados a Jesus. Óbvio que não deveriam, esses atos, essas atitudes não deveriam se repetir. Mas, infelizmente, nós vemos aquilo que ele fez se repetir em nossos dias. Por isso, eu quero falar nesta manhã sobre atitudes que se repetem, mas que não deveriam se repetir relacionado ao nosso mestre. De novo, atitudes que se repetem, mas que não deveriam se repetir relacionado ao nosso mestre. Quem entendeu, diga, eu entendi. Primeira atitude, se deixar pressionar pela multidão, se levar pela pressão da multidão. Meus amados e meus queridos irmãos, o versículo 20 que você leu comigo mostra que havia uma multidão influenciada pelos sacerdotes. Ei, preste atenção, uma multidão que foi influenciada pelo sacerdote. Diz assim o versículo: mas os chefes, os sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão. Ei, olha para mim, convenceram a multidão que lhe pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Preste atenção, é uma análise do texto, então você precisa andar comigo. Havia todo um esquema armado para a crucificação. Esse plano contava com o apoio do povo, com a ideia de pressionar o governador. E o que nós vimos é que Pilatos, ele cede à pressão da multidão. E isso contribuiu para que o plano fosse bem sucedido. De novo, Pilatos, o governador, cede à pressão da multidão. E isso contribuiu para que o plano fosse bem sucedido. Eu não vou entrar no mérito da questão do plano elaborado por Deus para a crucificação. Estou analisando a atitude de um homem, claro, não estou colocando aqui para você a questão da soberania de Deus, estou falando da atitude de uma pessoa. Fato é, meu amado, meu querido irmão, que este homem, como muito em nossos dias, tomou uma atitude relacionada a Jesus, influenciado pela opinião da maioria. Eu vou repetir, fato é que este homem, como muito em nossos dias, não é o seu caso, diga amém, amém. Tomou uma atitude relacionada a Jesus, influenciado pela opinião da maioria. Este homem, como muito em nossos dias, escute, ele não resistiu às pressões externas. Ei, de novo, repetindo, como muito em nossos dias, ele não resistiu às pressões externas. Como muito em nossos dias, escute, ele cedeu fazendo o que a maioria queria que ele fizesse. Meus amados e meus queridos irmãos, se não estamos na posição de Pilatos, de um julgamento de Jesus, estamos numa posição onde Jesus está diante de nós para decidirmos o que ele representa nas nossas vidas. Se não estamos numa posição de Pilatos para julgar Jesus, escute, nós estamos diante dele para decidirmos qual vai ser a nossa atitude relacionada ao nosso envolvimento com ele. E eu quero lembrar você, meu amado, meu querido irmão, que a pressão da multidão, ela continua. Eu quero lembrar você, meu querido e meu amado irmão, que as pressões externas, escute, elas não param. Aliás, as pressões externas relacionadas a Cristo, elas não param e elas nunca vão parar.
que tem acontecido e que não deveria acontecer é que alguns crentes como Pilatos, apesar de saber a atitude correta, estão tomando a atitude errada. Sabendo a atitude correta, eles estão cedendo às pressões. Ei, olhe para mim e preste atenção. A igreja do Senhor, que deveria pressionar o mundo com a verdade de Cristo, ela tem cedido às pressões do mundo com suas mentiras e seus enganos. A igreja do Senhor, que deveria enfrentar a maioria e manter o seu posicionamento espiritual, por vezes está se deixando seduzir pela maioria. A falta de posicionamento com Cristo e seus ensinamentos, escute, por vezes tem permitido que os costumes mundanos, escute, invadam a igreja e a vida de alguns crentes. A falta de posicionamento, escute, tem permitido que práticas que não têm nada a ver com o Evangelho sejam introduzidas e façam parte, às vezes, da igreja e da vida de alguns crentes. Mas enquanto eu preparava a palavra, me veio à mente uma palavra dita por Jesus à igreja, uma das igrejas do Apocalipse. Claro que nós sabemos, quantas igrejas tinham lá, irmãos? Quantas tinham lá, irmão? 7 igrejas. E a maioria delas, pelo menos 5, ouviram uma mensagem de reprovação. E você que conhece o texto e conhece e já participou inclusive de uma série que eu preguei aqui, você sabe que houve uma reprovação de Jesus para aquelas igrejas. E a expressão repetida lá é: eu tenho contra ti. Jesus escrevendo para aquelas igrejas, ele diz: eu tenho contra ti, é uma reprovação. Mas teve uma igreja. Uma igreja, diga uma. Uma, quantas igrejas, irmão? Uma. Que ouviu uma palavra que eu quero crer que nós temos o desejo aqui de ouvir. Porque esta igreja que ouviu esta palavra, ela não cedeu às pressões da multidão. Esta igreja que ouviu esta palavra, ela não se deixou envolver pela maioria, pela opinião da maioria. Mas esta igreja, escute, ela ouviu o que Deus tinha que falar, ela honrou a palavra de Deus, ela permaneceu fiel, firme na sua proposta espiritual. E aí Jesus escreve para ela o seguinte, e eu espero que essa seja a mensagem de Deus para nós nesta manhã. E Jesus diz: conheço as tuas obras. Ei, preste atenção, conheço as tuas obras. Sabia que Jesus nos conhece? Levanta a mão e diga: eu sei. Conhece, Ele te conhece, Ele nos conhece. Ele sabe o que você fala, Ele sabe o que você olha, Ele sabe o que você vê, Ele sabe o que você... Ei, se você está pensando mal de mim agora, Jesus está vendo, cuidado, hein? Não pense mal de mim agora, mas Ele sabe, conhece as tuas intenções, as tuas motivações. Então Jesus começa essa carta e dizendo assim: eu conheço as tuas obras. E aí é espetacular o que Jesus disse para essa igreja. E eu, enquanto preparava a mensagem, digo: Senhor, eu quero essa mensagem na New Life, eu quero. Porque ele diz assim: eis que diante de ti eu pus uma porta aberta. E ele continua dizendo: e ninguém pode fechar, e ninguém pode fechar. E Jesus continua dizendo: tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Escute, não se deixou conduzir pela maioria e nem pela multidão, guardou a minha palavra. E Jesus continua: e não negaste o meu nome. E aí, oh, aleluia, eu espero que você diga aleluia quando você escutar isso. Eis que eu farei da sinagoga de Satanás aos que se dizem judeus e não são, mas mente. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saiba que eu te amo. E aí continua para você aumentar e juntar a força no teu pulmão para dizer glória a Jesus. Diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Oh, aleluia, irmão, escute, há uma pressão por aí para que você desagrade a Deus. Há uma pressão por aí da maioria, dizendo que você não precisa ser fiel a ela. Há uma pressão por aí que diz que você pode pecar e que você pode viver uma vida de qualquer jeito. Há uma pressão por aí tentando desanimar você de seguir a Cristo. Oh, meu amado, meu querido irmão, mas esta igreja é uma igreja que está posicionada. E esta igreja não é uma igreja constituída por Pilatos, é uma igreja constituída por crentes em Jesus Cristo. E por mais que haja pressão, nós continuaremos firmes no propósito de servir ao Senhor e não vamos abrir mão. E se você crê, dê um aplauso forte para o Senhor Jesus. Aleluia! Você pode gritar aleluia? Aleluia!
Estamos falando de atitudes que se repetem, mas que não deveriam se repetir, claro, relacionado a Jesus. A segunda atitude de Pilatos, que não deve se repetir, é pensar na possibilidade. Ei, olha para mim. Pensar na possibilidade. Diga possibilidade. Só os homens possibilidades. Só as mulheres possibilidade. Nossa, achei que as irmãs iam ganhar. Falando na segunda vez, mas não ganharam, não. Escute. Pensar na possibilidade em substituí-lo. Meus amados e meus queridos irmãos, nós sabemos que o que precisava era um condenado para aquele momento. Escute, quem conhece um pouquinho da história da crucificação, e não precisa ser de forma muito profunda, sabe que tudo que a multidão queria era ver sangue derramado. Não importava de quem fosse. Então, escute, precisava um condenado. E havia uma opção chamada Barrabás. Escute, e entre os erros de Pilatos consta o de pensar, escute, que Jesus poderia ser substituído. Que engano! E a pergunta dele à multidão foi: qual dos dois vocês querem que eu solte? Preste atenção. No plano humano, a estratégia era boa. Escute isso. Pilatos, um estrategista, um grande líder, ele sabia, conhecia as estratégias. Então, o que ele planificou, humanamente falando, era boa. Escute, ele estava pensando em resolver um problema de consciência, a substituição. Era ótima ideia para que ele pudesse amenizar o seu problema de consciência. Mas no projeto de Deus, diga projeto de Deus, no plano de Deus, diga no plano de Deus, era inconcebível. Porque Jesus jamais poderia ser substituído. Ei, olhe para mim. Eu acho que eu vou pregar só, parece que lá está mais entusiasmado. Eu não sei se a minha sogra está aqui, mas pode ser, escute. Aliás, a minha sogra é da Suzana, escute. No projeto de Deus, escute, no plano de Deus, era inconcebível. Jesus jamais poderia ser substituído. Amém. Tiveram a chance de vocês. Jesus, no plano de Deus, no projeto de Deus, Jesus jamais poderia ser substituído. Amém. E vocês gostam. Plano de Deus. Jesus jamais poderia ser substituído. Amém. Escute, seu sacrifício nunca poderia deixar de acontecer. Ele já tinha sido escolhido desde a fundação do mundo, desde a eternidade, para aquele momento. Quero lembrar mais uma vez que eu prego uma palavra como esta, entendendo, claro, o plano de Deus. Entendo que o plano de Deus se cumpriria, de um jeito ou do outro ia se cumprir. Mas nós estamos analisando a atitude de um homem, e na atitude desse homem nós vemos um grande equívoco. Sabe aqui, relacionado a Cristo e ao seu sacrifício, ei, olhe para mim, relacionado a Cristo e ao seu sacrifício, não há substituição. Relacionado a Cristo e ao seu sacrifício, não existe um caminho alternativo. Relacionado a Cristo, ao seu sacrifício, escute, não há uma segunda opção, não há. Ei, olha para mim, leia os meus lábios, não há. Não pense que uma vida religiosa pode substituir Cristo e seu sacrifício. Não ache que as tuas boas obras, contudo serem necessárias, escute, vão substituir Jesus e o seu sacrifício. Não se engane pensando que penitência, ritos religiosos, aparência de piedade, escute, podem substituir Jesus e o seu sacrifício. Preste atenção, continue me dando atenção, por favor, escute.
Ele substituiu o sacrifício do passado. Eu e você sabemos dos animais sacrificados. Aliás, milhões de animais foram sacrificados. Quando ele chega, escute, houve uma substituição. Ele substituiu os animais. Escute, ele nos substituiu relacionado ao castigo. O castigo dele era para ser meu, era para ser teu, mas ele se fez sacrifício em nosso lugar. Então nós somos substituídos. Ele substituiu o sumo sacerdote. E eu e você sabemos que quem tinha acesso ao Santo dos Santos, quem representava o povo espiritualmente, era o sumo sacerdote. Ele substituiu o sumo sacerdote. Sabe para quê? Para que ele nunca mais fosse substituído. Jesus e o seu sacrifício jamais será substituído. Oh, aleluia! Pedro, repetindo o ensino de Jesus, diz que ele é a pedra angular. Repita esta palavra, essa expressão, pedra angular. E aí nós estamos diante de uma figura de linguagem. Claro que nós podemos um dia falar um pouquinho mais. Eu acho que merece até nós falarmos sobre esta pedra angular. Quem sabe eu vou pedir um dos pastores para estudar esse assunto e trazer para nós. Já assusta eles logo. Escute, pedra angular. Essa pedra, escute, aí nós estamos diante de uma figura de linguagem, um simbolismo, era usada na construção. E esta pedra tinha o poder tanto de sustentação como para direcionar uma construção. E quando nós falamos que, aleluia, você não quer que eu faça a voz tremida, e você não quer que eu grite, mas eu vou fazer voz tremida e vou gritar. Quando nós falamos, escute que Jesus é insubstituível, sabe por quê? Porque Ele é o único que pode nos sustentar espiritualmente, e, aleluia, e Ele é o único que pode nos direcionar. Então, se fosse você, eu se rendia rapidamente logo ao sacrifício de Cristo, a Cristo e o seu sacrifício, porque Ele é insubstituível. E se você crê, aplauda forte o nome dele. Eu prego uma palavra como essa, Caleb, sabe por quê? Porque tem um modismo por aí tentando desviar as pessoas de Cristo. Eu prego uma palavra como essa porque a igreja moderna às vezes se esquece onde está a sua base. Eu prego essa palavra, sabe por quê? Porque alguns grupos por aí têm pregado de uma alternativa. Mas nós aqui da Igreja New Life sabemos quem nós servimos, sabemos quem é o nosso centro, sabemos aquele que nos direciona, sabemos aquele que nos sustenta. Aleluia, nós estamos baseados em Cristo. Ele é o nosso centro, Ele é a nossa base e nós vivemos em função deste nome poderoso que é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se você crê nesta palavra, aplauda mais uma vez o nome dele. Aleluia! Se eu fosse você, eu levantava a mão e gritava aleluia agora. Estamos falando de atitudes que se repetem, mas que não deveriam se repetir, relacionado a Jesus, claro, baseado na vida deste homem Pôncio Pilatos. A terceira atitude que não deve se repetir, que aconteceu, mas que não deve se repetir, é lavar as mãos. O que ele fez? O que ele fez, irmão? O que ele fez, irmão? O texto diz o seguinte, você leu comigo, diz assim: então Pilatos, vendo que nada aproveitava antes do tumulto crescia, ele tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. E ele continua: considerai isso. Preste atenção. Este ato passou para a história. Dificilmente você ouve a história da crucificação sem ouvir o que Pilatos fez. Este ato está nos livros de história. Quem escreve sobre a cruz, além da Bíblia, óbvio, normalmente conta a atitude deste ato. Este ato de lavar as mãos estão aí nos palcos, estão aí nos púlpitos. Quando se representa a crucificação, lá está o homem, lá está Pilatos, lavando as mãos. Este ato se eternizou. Escute isso, e apesar de ser um ato famoso, e apesar de ser contado das mais diversas formas, escute, nós não estamos diante de um ato heróico, mas estamos diante de um ato covarde. De novo, apesar de ser contado, ter se eternizado e ser falado, escute, nós não estamos diante de um ato heróico, estamos de um ato covarde.
Mas afinal, o que representa lavar as mãos? Eu sei que muito pode se falar sobre este ato. Mas lavar as mãos, escute, representa uma transferência de responsabilidade. Ei, olhe para mim, lavar as mãos significa uma transferência, simboliza uma transferência de responsabilidade. Lavar as mãos, ei, olhe para mim, preste atenção, escute, está ligado ao descomprometimento. Lavar as mãos está relacionado a ser omisso, ou a omissão. Lavar as mãos significa não assumir, significa não tomar partido. Lavar as mãos significa não tomar uma decisão preferindo o conforto da neutralidade. O que provavelmente vemos nessa atitude de Pilatos foi um ajuste com sua consciência. De novo, o que provavelmente vemos na atitude de Pilatos foi um ajuste com a sua consciência. Preste atenção, de novo, um bom estrategista, um líder, foi uma boa estratégia para ficar bem com a multidão. Ele fala, eu lavo a mão e não vou me comprometer, tem muita gente torcendo aí para a crucificação, então, escute, eu vou ficar bem com a multidão. E este ato também foi uma ideia dele para ficar bem com o imperador de Roma. Eu não vou criar caso com o chefe, com o patrão, com aquele que manda. Então, eu não vou me envolver nisso aí, porque depois eu posso ter que prestar conta para o imperador. O ato de lavar as mãos foi uma boa estratégia, escute, para não pôr em risco a paz de Jerusalém. Jerusalém estava empolvorosa, podia acontecer algo grande, quem sabe um massacre, alguma coisa uma destruição grande poderia vir, já que a multidão estava inflada, estava desesperada. Então ele falou, eu vou lavar as mãos e escute, eu vou manter a paz aqui. Todo mundo vai ficar feliz e vai manter a paz em Jerusalém. Escute, lavar as mãos, escute, certamente foi um pensamento de continuar. Eu vou continuar na minha vida confortável de governador. Eu não vou pôr em risco o meu cargo. Eu estou bem aqui nessa posição, então eu lavo as minhas mãos e não vou pôr em risco o meu conforto como governador. Meus irmãos, o ato do crente lavar as mãos, literalmente falando, deve acontecer de preferência sempre. Quem entendeu, diga amém. Amém. Quem lava as mãos aqui, levanta a mão e diga, eu lavo. Quando você sai do banheiro, você lava as mãos? Eu espero. Aliás, nós vamos colocar uma câmera ali para ver se quem... Não. Brincadeira. Quem gosta de cozinhar aqui, levanta a mão. Quem gosta de cozinhar, só os cozinheiros, levanta a mão. Quando você vai cozinhar, por favor, lave as suas mãos. Lava as mãos. De preferência não na pia da cozinha, lava no banheiro primeiro. A primeira lavagem é lá, não é verdade? Chega no trabalho, antes de dar um carinho na mulher, você lava as mãos, lava, meu irmão. Porque a mão do cara já é uma lixa, Rogério. E aí você não lava a mão, nossa, o que aconteceu? Está passando uma lixa no meu rosto. Tem criança, baby, quando vai tratar com o baby, você lava as mãos, lava ou não lava, irmão? Escute, literalmente lave as suas mãos. Mas o que está relacionado ao simbolismo, nunca lave as mãos. Infelizmente, tem muitos crentes, não é o seu caso, digo não é o meu caso, que como Pilatos prefere uma bacia ao invés do comprometimento. E eu vou repetir pela importância, tem muito crente que prefere uma bacia com água ao invés do comprometimento. Muitos, ao invés de assumir uma postura no que está relacionado às questões do reino de Deus e sua obra, eles se omitem. Eles sabem que as coisas estão acontecendo. É o que eu tenho dito aqui nesta igreja, as coisas estão acontecendo. Mas tem gente assim, não, para que eu vou me envolver? Posso me decepcionar, Lele? Silemar, de repente eu vou me frustrar, então eu não vou me envolver. Eu sei que eles estão tratando questões do reino. Eu sei que a obra do Senhor está sendo feita, mas eu não quero envolvimento, que é melhor, claro, é mais cômodo lavar as mãos. Tem muitos crentes, irmãos, escute, que sabem o que precisam fazer, sabem o que é certo fazer, mas eles transferem a responsabilidade, deixa que outro faça. Tem muitos que olham ao seu redor,
vem o inimigo ganhando. Preste atenção nisso, irmão. Tem muitos que olham ao seu redor, vem o inimigo ganhando terreno, destruindo vidas, levando milhares para o inferno. Eles escolhem viver uma vida na indiferença, como se nada tivesse acontecendo. Você me permite repetir? Levanta a mão e diga, repita, pastor. Oh, aleluia, ainda bem que eu tenho uma torcida aqui, uns fãs aqui. Já falei isso aqui. Nós estamos aqui sentados confortavelmente nessas cadeiras, desfrutando deste ar condicionado maravilhoso. Diga amém por isso. Amém. Diga amém por isso. Graças a Deus. Isso é porque você é contribuinte, você é dizimista. Levanta a mão e diga, eu sou. Oh, glória a Jesus. Por isso que nós estamos aqui. Mas escute isso, Gilcimar, enquanto nós estamos nesse conforto. Quantas centenas e milhares de pessoas que tiveram a sua vida desgraçada essa madrugada. Você tem ideia de quantas pessoas morreram? Uma dose, uma superdose, uma overdose de droga. Enquanto nós estamos aqui nesse conforto, preste atenção, você tem ideia quantos meninos que ingressaram num vício e vão ter as suas vidas destruídas pelo vício e nunca mais vão sair desse vício e vão ser a tristeza de uma família e vão acabar destruídos. Você sabe quantas pessoas nesta madrugada, estou falando de uma madrugada, nesta madrugada cometeram um assassinato, se envolveram em violência, e muitos deles, escute, vão viver uma vida toda numa cadeia. Você sabe quantas pessoas hoje se dedicaram à prostituição? Você sabe quantas milhares de pessoas, escute, foram entregues a uma vida miserável? Famílias, casais foram destruídos, famílias, marido abandonou a mulher abandonou o marido, lares foram destruídos. Você tem ideia quanto adultério, quanta destruição? Mas aí a igreja do Senhor se une num lugar como esse. Oh, glória a Jesus. Oh, e bom, diga glória a Jesus, que isso é bom, diga é bom. Levanta a mão e diga glória a Jesus. Você não vai pensar que eu estou falando mal de falar glória a Jesus. Mas a ideia, irmãos, é o seguinte, nós não podemos ficar olhando a destruição do diabo e lavar as nossas mãos. Não é problema não, não é problema meu. É problema meu sim, porque eu tenho a verdade do Evangelho e eu preciso pregar esta verdade. E se você entendeu, dê um aplauso forte para o Senhor Jesus. Eu preguei uma palavra, aliás, que eu estou aí tratando com a nossa liderança para umas mudanças, alguns projetos que nós temos para o ano que vem sobre a questão social. Mas eu preguei uma palavra semana passada, uma série sobre Neemias, quase que troquei o nome do homem, Neemias, não é Jeremias, é Neemias. E nós vimos que Deus colocou Neemias numa posição confortável. E quando ele estava naquela posição confortável, o que ele fez? Ele lembrou que tinha necessidade. Irmão, você sabe que tem gente na sua volta que tem necessidade? Você sabe que pode ter alguém, aqui nessa igreja que está desempregado, com dificuldade para pagar a sua conta, suas contas, seu aluguel, sabe disso? Você sabe que tem gente que não tem dinheiro para comer? Você já pensou que enquanto nós estamos aqui, nesse culto, escute, glorificando a Deus, graças a Deus, porque você veio glorificar Ele, mas escute, não pode ficar só nisso. Você sabe que tem gente que não tem o que comer? Você sabe que tem gente pensando como é que eu vou dar comida para os meus filhos, como é que eu vou alimentar as minhas crianças, mas a igreja do Senhor às vezes sabe o que faz? Gil, às vezes ela lava as mãos e diz, isso não é problema de Deus, são os crentes aí, escute Pilatos, Pôncio Pilatos. Meus irmãos, há uma declaração que eu quero fazer com você hoje. Nós não queremos uma bacia. Sabe o que você pode declarar? Diga, eu não quero uma bacia. Em outras palavras, falando de forma pessoal, escute, e coletiva, eu não vou ou não vamos ficar em cima do muro no que está relacionado a Cristo e a sua obra. Aleluia, irmãos. Você lembra da prostituta Raabe, que ela falou, eu não vou ficar em cima do muro? Ela ouviu a notícia, está vindo um povo aí que tem Deus, está vindo um povo aí que pode alterar o meu destino, está vindo um povo aí que experimenta a manifestação do Deus. E ela falou assim, eu não quero ficar em cima do muro. E nós sabemos que essa mulher passou para a história como alguém que está lá na genealogia de Jesus, usado por Deus. Escute, irmão, saia do muro. Se você está, saia nesta manhã. Escute, não fique lavando as suas mãos, porque Deus quer fazer de você um instrumento, um canal. Deus quer te usar. Se levante nesta manhã e diga, Senhor, eu quero me envolver contigo. Escute, lavar as mãos, não querer a bacia, em outras palavras, eu não vou
eu não vou, ou não vamos nos acovardar diante das pressões e ameaças que querem nos impedir de cumprir o propósito de Deus. Irmão, olhe para mim. Tem ameaças. Diga, tem ameaças. Claro que tem. A multidão estava ameaçando Pilatos e ele se entregou à ameaça da multidão. Mas eu e você, aleluia, nós não vamos nos entregar às ameaças do diabo. Nós vamos continuar para cumprir o propósito de Deus, aquilo que Ele tem para as nossas vidas. E o que Paulo disse, usando no tempo passado, do verbo, eu quero que nós possamos fazer essa declaração no tempo presente. Lembra que Paulo disse? Combati o bom combate. Lembra disso? Quem lembra? Quero pedir que fique de pé, diga o versículo de cor de salteado. Levanta a mão e diga, eu lembro. Ele falou no futuro, sabe por quê? Porque ele estava já encerrando a sua carreira. Mas nós vamos falar no presente. E nós vamos dizer, eu estou combatendo o bom combate. Diga comigo, estou combatendo o bom combate. Oh, diga, eu estou continuando na corrida. Oh, aleluia. Diga, irmão, diga, oh, aleluia. Diga, oh, aleluia. Estou continuando na corrida. Diga, eu estou guardando. Veja que não é futuro, não é passado, igual ele disse. Escute que nós estamos numa outra condição. Estou guardando a minha fé. E diga ainda, e vai, oh, e você não quer que eu grite, mas eu vou gritar. E diga ainda, eu estou aguardando o momento em que receberei a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Não lave a tua mão, mas se envolva, entre na batalha, porque a tua vitória está garantida pelo poder do sangue de Cristo. E se você entendeu, aplauda forte o nome dele. Aleluia. Olhe para mim. Chute a bacia nesta manhã. Não queira ela. Fala chute o balde, mas nesta manhã chute a bacia. Para de ficar de fora, irmão. Deixa eu ver. Tem gente que é assim, vou ver como é que fica e tal, e não se envolve. Sempre achando uma desculpa para fazer a obra, para se envolver com Cristo. Para com isso, irmão. Há um propósito, há um plano espiritual. Deus quer te usar. Você não pode mais ficar lavando as mãos como Pilatos. Deixa acontecer, não. Se envolva com Jesus. Eu quero terminar esta palavra. Vou encerrar. Estou acabando. Estou partindo para o final. Fazendo as seguintes perguntas. Preste atenção. Depois de escutar uma palavra como esta, ei, olhe para mim. Depois de escutar uma palavra como esta, você vai se deixar, ou vai continuar se deixando pressionar pela multidão? Ou vai pressionar a multidão com as verdades do Evangelho? Ei, de novo, você vai continuar se deixando pressionar pela multidão? Ou você vai pressionar a multidão com a mensagem do Evangelho? Outra pergunta. Você vai pensar em outra opção no que está relacionado à sua vida espiritual? Vai pensar que Jesus pode ser substituído? Ei, olhe para mim. Essa é uma tendência, achar que Jesus pode ser substituído. E você? Você vai continuar pensando que há um outro caminho? Há uma alternativa? Outra pergunta. Você vai querer uma bacia para lavar as mãos? Ou sairá daqui para um maior comprometimento, um maior compromisso com Cristo? Quer bacia? Será que tem alguém nesta igreja, nesta manhã, que ainda quer bacia com água? Chega! A igreja do Senhor vive um momento que não pode mais querer a bacia com água. Você não pode mais lavar as mãos enquanto o diabo está destruindo vidas por aí. Enquanto a tua família está sendo ameaçada.
Você pode sair daqui para continuar numa mesmice espiritual. E é uma escolha. É uma decisão pessoal. Você pode sair daqui para continuar numa mesmice espiritual. Ou você pode sair daqui posicionado através dessa palavra. Agora, a notícia é o seguinte. Ei, preste atenção. Olha o mistério. Diga diga, irmão, para ser misterioso. Se você se posicionar, você não tem ideia aonde Deus pode te conduzir ou te levar. Você não tem ideia da potência que você pode se tornar na mão de Deus. Se você chutar a bacia, o cara grita, se você chutar a bacia com água nesta manhã, você não tem ideia o que Jesus pode fazer na sua vida. É um mistério de novo. Será que você pode levantar a tua mão? Será que é possível você levantar as mãos? Será que uma igreja pentecostal pode levantar as mãos? Será que você pode levantar as tuas mãos e dizer, Senhor, o Senhor falou comigo nesta manhã. Ei, irmão, diga, o Senhor falou comigo nesta manhã. O que você vai fazer depois disso? O que você vai fazer depois disso? Vai continuar? Tá bom. Deixe do jeito que está para ver como é que fica. Ei, alguns crentes são assim. Deixa como está para ver como é que fica. Olhe para mim, você tem a opção. Lelei, segura aí. Por favor. Você tem a opção. Agora, irmão. Não tenho nada. Esse negócio de obra de Deus. Negócio de reino. Tem gente que faz. Obrigado aí. É isso que você vai fazer? Eu orei antes de pregar esta palavra. Eu orei. Rogério, eu orei. Joninha, eu orei. E eu sei que Deus vai sacudir esta igreja a partir desta palavra. Nós não seremos mais os mesmos depois dessa palavra. Levante a tua mão e comece a glorificar a Deus em voz alta. Aleluia. Em espírito, diga, em verdade, diga, te adoramos, te adoramos, diga, te adoramos, te adoramos. Em espírito, cante, irmão, em verdade, adoramos, te adoramos. Sinto Deus neste lugar. Te adoramos. Levante a tua mão bem alta e diga: Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, aleluia, te entregamos nosso viver. Levante a mão e cante pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Feche os teus olhos, feche os teus olhos. Lá atrás, feche os teus olhos. Senhor, acenda uma chama no coração deste homem, desta mulher. Inflama o coração dele nesta manhã pelas questões espirituais. Eu quero orar a Deus para que o que aconteceu com os discípulos no caminho de Emaús aconteça aqui nesta manhã. Que o coração de quem está me ouvindo comece a queimar agora.
Senhor, em nome de Cristo, inquieta. Oh, levante a tua mão. Senhor, inquieta esse povo. Pompa no beat, a nossa região precisa saber que há um Cristo vivo, ressurreto, através desta igreja. Senhor, eu oro, crendo que vai acontecer algo grande e poderoso aqui nesta manhã. Está acontecendo. Em nome de Jesus. Amém. Passando por este momento da Santa Ceia, eu queria ler o texto que nós usamos por base para esta cerimônia. Diz assim a palavra do Senhor: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isso sempre que eu beber em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão, da forma que vamos fazer, e beber este cálice, da maneira que vamos fazer, ele diz: vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão, beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Nós vamos entrar em detalhes, não temos tempo para isso, mas eu queria pedir que você nesta hora fechasse os teus olhos. Esse momento é um momento entre você e Deus. E aí você se coloca na presença do Senhor. Tem alguma coisa para confessar aí? Confesso. Não existe pecado maior que a graça de Deus. E não existe pecado que não possa ser tratado através do sangue de Cristo. Então tem alguma coisa que está te acusando a tua consciência? Agora é a hora. Fecha os teus olhos. Eu queria pedir que a igreja estivesse com os olhos fechados nesta hora. É um momento de confissão. É um momento para você abrir teu coração. Diga para Deus o que você precisa para esse momento da Santa Ceia. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Ore com liberdade. Aleluia. Glória a Jesus. Senhor, te rendemos graças aqui na tua presença. Aqui estamos apresentando esse pão que sob a luz do teu corpo. Corpo daquele que foi no Calvário para nos substituir e que nos deu a garantia da vida eterna através desse sacrifício perfeito, sem mácula, porque o Senhor cumpriu e foi obediente até a morte de cruz, e que ressuscitou o terceiro dia, nos dando a garantia, Pai, da comunhão como corpo de Cristo. Estamos aqui na tua presença, exaltar o teu nome acima de todas as coisas. Que a comunhão do Senhor esteja em nossas vidas, ó Pai. Que viemos estar em comunhão com a nossa família, com o corpo de Cristo, com aqueles que servem ao Senhor de todo o coração, para que viemos sempre dar frutos para a glória do teu nome. É que a tua bênção, Pai, seja manifesta neste momento, e que a tua graça, Pai, seja derramada em cada coração aqui nessa manhã, para que viemos sempre estar em obediência à tua palavra, para a glória do teu nome. Amém. Para a exaltação do teu nome, Pai, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. A igreja pode se assentar. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a ceiar com celeste